Boa noite. Sejam bem-vindos. Dilma, Gabriel, meu amigo irmão, Lúcia, minha mãe, galera amiga chegando aí. A gente vai hoje dar sequência ao catolicismo sem frescura. A gente já falou de outros subtemas ligados ao catolicismo sem frescura e hoje vamos dar continuidade com a modéstia. É um tema que é muito palpitante, a gente vê na internet cada vez mais pessoas se pronunciando sobre isso que afeta a maneira de a gente ser. Quando a gente fala de modéstia, a gente fala de comportamento e de aparência, fala da nossa identidade física. E a teologia do corpo é algo muito importante para a religião cristã, porque a nossa alma espiritual, ela tem uma moção, ela tem vitalidade numa base física que é o corpo e que precisa, na condição de templo, ser bem cuidado. Mas ser bem cuidado não é ser depreciado. A depreciação vem por duas situações do corpo. Pela depravação, ou seja, você vulgarizar aquilo que tem natureza espiritual, que é o corpo, ou a ocultação desse corpo, a negação desse corpo, que é o problema dos moralistas. Isso é uma doença espiritual que tem nome, inclusive. Chama-se gnosticismo. É a negação da criação de Deus, que é física. É a negação de Deus enquanto artista, enquanto arquiteto, enquanto Senhor, Criador, com inteligência. Então é um atentado à inteligência divina, qualquer forma de moralismo, e a gente vai abordar o moralismo aqui dentro do contexto da modéstia. Não tem como falar de modéstia sem falar de moral. Então são temas que estão intrincados ali, estão intrinsecamente unidos, porque a moral é uma dimensão importante, que é de educação do nosso comportamento, mas não pode ser de repressão da nossa natureza, que o moralismo reprime, que o moralismo faz. Então, a gente vê que na internet, né, quando o assunto é religião, então muito se fala em ideologia, muito se fala em política, em moral, mas pouco se fala no essencial, que é a razão, que são as questões da ciência e da caridade. A gente vê que tem religiosos de direita, que falam de esquerda, que falam muito do aspecto social da religião, falam muito da revolução que vai deixar todo mundo igual, que o Estado vai salvar a todos, que um partido vai ser o grande senhor de salvação das pessoas, ou seja, que as pessoas precisam ter igualdade financeira, que as pessoas não podem evoluir, que as pessoas não, enquanto empreendedoras, as pessoas precisam estar igualmente niveladas na miséria. Existem, e essas pessoas ficam reduzindo a religião às questões financeiras e políticas. Por outro lado, quem contesta esse grupo são os religiosos ligados a uma direita mais coletivista, comumente chamado de conservadores, eu chamo de tradicionalistas, especialmente. Eles atacam muito o comportamento individual, eles entram muito na intimidade individual. Então, enquanto os religiosos de esquerda, eles são revolucionários, os de direita são reacionários, é uma contra-revolução. Quem é afetado pela fala revolucionária, ali, marxista, relativista, que reduz Nosso Senhor a um ativista político e o Evangelho a uma carta partidária, quem reage a esse povo também está se tornando igual a eles, no sentido de que quer resolver tudo pelo controle político. E esse pessoal pratica o que eu chamo de absolutismo moral, né? Eles usam o discurso moral, usam a modéstia para exercer um controle mental e como instrumento de lavagem cerebral, manipulando
as pessoas, né, para estabelecer a visão unilateral desse que defende o moralismo e o grupo que ele controla. Então existe aí também um objetivo entre os religiosos moralistas de obter poder político e social. A gente vai falar aqui de moda, a gente vai falar de corpo, mas a gente precisa introduzir cada um aqui no ambiente moralista em que se dá esse debate, um ambiente moral, porque a modéstia tem a ver com isso. Então, a gente tem os religiosos socialistas que escravizam pela ideologia e pelo aparato do Estado, ou seja, a religião é só um instrumento para que a ideologia possa governar as pessoas, e os religiosos tradicionalistas escravizam pela ideologia moralista a falsa religião, usando um terrorismo psicológico. Então, a gente tem duas formas de manifestação ali: materialista, uma que se dá puramente pela política ideológica de esquerda, e outros pelo moralismo e pela política de controle mental que eles fazem, que é uma forma também de querer governar pessoas e estabelecer um regime doutrinal que não é representativo de toda a espiritualidade católica. É um poder egoísta, sectário e de manipulação também de pessoas igual a os religiosos de esquerda. Então, entrando propriamente no tema, quando São Paulo dizia que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas, ele estava dizendo que existe uma hierarquia ali de pecados. Ele estava dizendo que os pecados da consciência são diferentes dos pecados da carne, e eles têm algo de mais espiritual e de mais importante. Então a gente tem uma hierarquia de valores a partir dessa sentença apostólica que nivela o nível de maldade. Uma mulher que usa uma roupa provocativa, ali que passa do ponto, ela pode estar pecando contra a pureza, mas ela não tem a intenção de depravar a alma com esse comportamento relapso dela. Só que aquela mulher que é toda composta, num vestido lá de uma camponesa polonesa do século XVI, que vestia esse vestido a 4 graus negativos no inverno de lá, mas que julga as pessoas no seu coração, inclusive julgando a sexualidade e a intimidade dos outros, essa pessoa está estabelecendo um padrão moral diferente do padrão de Deus. Para Deus, a moral é um meio, não é um fim em si mesmo, para as questões da religião. Para essa pessoa, a moral é um fim em si mesmo, como um meio de manipulação e controle de pessoas. Logo, o moralista quer substituir a Deus. E a roupa, e você cobrir o corpo, é uma maneira, inclusive, de você esconder o orgulho que cresce dentro do coração. Então, essas pessoas que têm sociedade, de certa forma, mais vaidosa do que aquela que faz tudo escondido e que se mostra como perfeita lá fora, da porta para fora de casa, a gente vê como são as sociedades. A gente vê as sociedades orientais, isso não acontece com todas as sociedades muçulmanas, mas as sociedades que as pessoas mais cobrem o corpo, normalmente são onde existem, na intimidade, as situações de maior perversão no caso, ou de níveis de violência no ambiente doméstico. Então, o que é preciso a gente diferenciar aqui e colocar os pecados da carne acima dos da consciência. Porque você achar que pecado da consciência, que é justamente você querer estabelecer um padrão moral, como se Deus fosse. Se você querer estabelecer esse pecado da consciência e dizer que o pecado ali, sexual, de um acidente de trabalho, que a carne da gente é fraca, a gente não deve vacilar, por isso que a gente deve rezar, mas caiu ali no pecado da carne, como se isso fosse tão grave quanto o pecado da consciência, quem acha que é igual está sendo representante não de Deus, mas do inimigo dele.
Então, tradicionalmente, a religião cristã sempre foi tolerante com os males maiores, sempre foi tolerante, aliás, com os males menores, e sempre foi intolerante com os males maiores, que são os males da consciência, que são os males estritamente espirituais. Então, assim, óbvio que São Paulo fala da pureza também do corpo. É óbvio que ele fala, mas ele fala também da pureza no sentido de a gente ter uma estima sobre o outro, de amar ao irmão. Inclusive, ele é o apóstolo dos pagãos. Ele é o apóstolo daqueles que não entendiam de moral. Ele salvou aqueles que mais vacilavam com a moral. Tanto que o evangelho de hoje é emblemático. É o Espírito Santo que baixa no meio dos pagãos e surpreende aos apóstolos, surpreende ao próprio São Pedro. Diz, como é que pode o Espírito Santo não aparecer primeiro para o povo judeu hoje, aparecendo para os pagãos, que vacilavam muito mais do que os judeus nos pecados da carne? Para a gente ver como Deus não faz distinção de pessoas. Mas eu estou entrando justamente na questão de que um pecado da carne, uma vacilação na questão estética, que a gente deve cuidar do corpo, a gente deve cuidar da roupa ali, para valorizar o nosso corpo e não ressaltar as partes íntimas, mas nunca existiu um padrão único e sempre existiu uma roupa que valorizasse o indivíduo em si e a comunidade como um todo, que cada comunidade é diferente da outra e se veste de forma diferente. Então, essas questões de comportamento, de vestuário, de moda, de estilo, sempre foram importantes, mas acidentais na cultura religiosa, quando, na verdade, o mais importante era cuidar da fé e da cura da consciência das pessoas pela proposição de um estilo de vida e de uma vida de oração, e também de práticas de oração e de práticas de virtude que eram vividas sinceramente, mas de acordo com o estilo de cada comunidade, de cada pessoa. Então, a ideia aqui, a gente vai entrar tecnicamente na questão das roupas, mas a ideia de falar de moral é porque é preciso ter um equilíbrio moral, é preciso ter um bom senso para que a roupa não seja um instrumento de repressão da própria mente, para que não seja um elemento ali de repressão psicológica da mulher, para que a roupa valorize a individualidade e a beleza dela. E aí isso é valorizar também a própria alma da mulher. Os moralistas estão deprimindo a mente das mulheres com essa ideia de modéstia, de a roupa cobrir tudo, que não condiz com a tradição católica. É uma invenção protestante, nada contra, mas não tem a ver com a tradição católica. Então, quando você quer lutar para purificar a carne e ir contra ela a todo custo, dependendo da intensidade de força que você coloca com a preocupação ali de moralizar a carne, você vai acabar enfraquecendo a carne. E vai ter uma repressão, aquela repressão freudiana. Você vai acabar criando um desejo maior pelas questões sexuais. Quando você reprime o sexo, fica embutido, aquilo fica crescendo, depois estoura, explode num tipo de comportamento devasso. Os reprimidos, quando eles não têm uma relação saudável com a estética, a moda e a sexualidade, eles estouram em desequilíbrio o comportamento sexual, se não no nível prático, porque a pessoa pode ter um autocontrole ali, mas no nível mental. Pode criar até um problema de transtorno obsessivo compulsivo. Então, se na carne está a fraqueza, Jesus é o médico. Mas na inconsciência está a malícia, está a maldade. E quando a pessoa quer estabelecer um padrão moral mais rigoroso do que Jesus, a pessoa está criando idolatria que ele não criou. Está criando uma nova religião, a religião moralista. É a moral maior do que Deus. Deus é descartado em nome da moral. Existe uma idolatria da moral. E a moda feminina tem sido um instrumento para estabelecer essa nova religião, a religião da ideologia moralista ou do absolutismo moral. Então, existe aí nesse trabalho desses
arautos da modéstia, aí de plantão, da internet, uma vontade de se colocar no lugar de Deus, de ser Deus e de ser legislador e juiz sobre todos. O que é que acontece? Existe um ódio ao corpo, existe o gnosticismo, como a gente falou, né? Um pouco de historicidade aqui, só para dar um exemplo. O sistema de teologia moral católica só ficou pronto no século XVIII. Quer dizer, a doutrina ela foi um objeto de construção ao longo dos séculos de cristandade, na Idade Média. E claro, a doutrina sempre sendo ali um resultado do magistério da tradição e das Sagradas Escrituras e do trabalho humano de santos, de doutores, que sempre eram regidos pelo bom senso do Espírito Santo, para que estabelecessem normas gerais de conduta moral, de moda ali, que eram normas gerais, eram princípios gerais, que cada comunidade, dentro da sua realidade, ia praticar. Uma realidade lá do sul da Grécia, não a ilha grega, a 45 graus no inverno europeu, a mulher não ia usar a mesma roupa do que uma mulher no Polo Norte, uma pescadora lá na Groenlândia. A igreja, na sua santa sabedoria, professora que é, sabia disso. Ela sempre deu comandos gerais. Por quê? O conhecimento universal ele é um comando geral. E a prática desse conhecimento ela só se dá por entes reais, indivíduos reais, que vão viver, vão realizar esse comando sempre diferente um do outro. Nunca é igual. Mantém-se a essência, que é justamente o que a igreja diz, que é o bom senso. É ter caridade, respeito à dignidade do corpo, no caso da modéstia, no caso da moda. Então, foram 18 séculos de expansão, sem se ter uma doutrina fechada ali, e que estava em construção perfeita com o artista, o Espírito Santo, que separando ali, dando ordem às interpretações dos inúmeros santos ali, e colocando aquilo dentro sempre do contexto da época, gerando uma unidade exegética, interpretativa, que pudesse ser suave, para que todas as comunidades pudessem viver aquilo. Como o próprio Nosso Senhor diz nos Evangelhos. Que não se dê um fardo mais pesado do que o irmão possa carregar. Não inventemos regras que não sejam praticáveis. Porque isso é vaidade, isso é um pecado de consciência e do orgulho, que é pior do que qualquer mulher que passa do ponto em relação à roupa que ela veste. Claro que essa mulher também tem que cuidar, porque não cuidar do corpo, depravar o corpo, é pecado mortal. Mas eu estou estabelecendo aqui que o pecado de consciência, de inventar regras pesadas que destroem a saúde da mente, é algo muito mais pesado e muito mais anticatólico. Então a gente vê que a religião, historicamente, sempre buscou o acesso às altas realidades. Sempre foi a boa nova. A boa nova é uma mensagem propositiva. Então a religião sempre focou na experiência sensível, cognitiva, e não tanto assim na questão comportamental e normativa, na questão de criação de leis. Existem leis que são universais, que são baseadas nas leis eternas dos 10 mandamentos. Existem leis menores que são para aperfeiçoar a prática dessa lei dos 10 mandamentos. Mas a igreja não é um congresso nacional que vive no fetiche de criar normas, sobretudo normas de comportamento e de moda, porque isso é algo que cabe muito mais às comunidades humanas fazer dentro do seu estilo pessoal e preservando essa caridade e essa dignidade, essa noção de dignidade do corpo, que ela é um princípio de todos os seres humanos, que todos os seres humanos conhecem e devem realizar, mas que a expressão dessa dignidade do corpo, ela é multifacetada, ela é diversa. E ela não está resumida ao tamanho.
há uma métrica, a fita métrica ali, ou a régua, que um moralista tenta determinar. Então, a religião do Evangelho, da Boa Nova, ela é a comunicação de uma história de vida, que é a vida de Nosso Senhor. É a comunicação de um fato histórico. Ela não é a emissão de uma ordem moral. Ela existe como parte de uma história ampla, psicológica, propositiva, positiva, e cuja realização concreta é muito mais complexa na realidade, porque trata da vida de indivíduos de fé reais que têm aspirações diferentes e têm estilos diferentes. Então, a história da religião sempre foi uma história de proposição, de contar, narrar uma história de amor e salvação. E depois, sempre foi, claro, também uma sugestão de comportamentos adequados, mas que são comportamentos morais, porque são baseados nesses princípios gerais. Não eram comportamentos detalhadamente definidos. Não existia um código de roupa católica. Não existia um código de comportamento do varão, do homem católico. Não existia um código de comportamento da mulher católica. Qualquer grupo que queira estabelecer um código de regras comportamentais e de moda, ele pode estabelecer esse código com base nos princípios católicos. Pode ser católico, mas ele não está falando em nome da igreja, porque a igreja não propõe esse tipo de coisa. É uma opinião daquele grupo. Tal santo não gostava de calça jeans. Mas santos vão usar calça jeans. Nós teremos no céu santos que usaram calça jeans. Ah, mas aquele santo dizia que calça jeans não prestava para a mulher. Ele está errado. Quer dizer que ele seja menos santo por causa disso? Não. Porque santos erram, santos têm defeitos. E principalmente quando o santo, por mais santo que seja, ele não necessariamente é autoridade em matérias teológicas e intelectuais. E mesmo se for um doutor da igreja, se ele está estabelecendo um código de moda ali, de um rol de regras específicas, e como se fosse oficial da igreja, ele está falando por ele, não pela igreja, nesse caso. A igreja não toma opinião e estilos de indivíduos isolados como regras gerais. Ela que é estabelecedora das regras gerais. Ela distingue princípio, usar o bom senso, ter pudor, ter prudência. Esse é o princípio universal da moda católica, da modéstia. Não calça jeans com determinado tamanho, com a cintura X, com a cintura Y. Isso aí não. Isso aí não. E o santo que tiver condenado a calça, ele tem o direito de condenar, ele tem o direito de não gostar. Ele tem o direito de ter uma opinião radicalmente moral ali. Ele tem o direito. Mas não é a igreja que está falando oficialmente, decretando um rol de normas de moda e de normas de comportamento. Então, esse modismo de cobrir tudo, de saia na canela, saia no tornozelo para a mulher, essa ideia como se fosse um princípio religioso em si, é isso que eu quero dizer, essa é coisa do meio protestante, isso não é católico. Isso é coisa, inclusive, muito recente. Isso é coisa do século XVIII. Isso vem com movimentos calvinistas, principalmente. Então a gente tem o que parecia mais evangélico aos protestantes, foi usar a moral como uma espécie de propaganda da religião deles, porque
eles perderam o conhecimento sobre meditação espiritual e reflexão doutrinal, sobre os acontecimentos narrados da religião. Então a moral foi um código imposto pelos pastores, com a força do Estado, com o aparato do Estado, e não o resultado de uma doutrina. Porque não há convergência no meio protestante sobre o que é mais moral e o que é menos moral. Cada igreja, cada congregação tem uma ideia própria de moral. A gente poderia dizer, então eles são relativistas. Não acho que sejam relativistas. São pessoas bem intencionadas, mas não existe um padrão comportamental e moral único no meio protestante, por mais que eles digam que existe. Nós católicos sabemos que não existe. Existe uma essência moral universal, é uma essência muito mais ética e principiológica do que propriamente moral, mas que também podemos considerar uma unidade moral, mas ela é uma regra geral sugestiva. Ela não se transforma, não se transmuta em manuais de comportamento e de conduta. Aquelas coisas ali totalmente mecânicas, né? De tanta roupa para você ser parte de uma confraria como se fosse uma sociedade secreta. Isso é tipo de sociedade secreta. Não é tipo de uma igreja aberta para todos, como a igreja católica. Então, só a partir do século XIX, com o puritanismo da era vitoriana, que é quando a visão presbiteriana calvinista, ela influencia muito a sociedade inglesa do século XIX ali. Então você tinha na França a Belle Époque, aí quem falar francês me corrija, Belle Époque, Belle Époque, enfim, que era uma nova espécie de atualizar a arte e cultura clássicas, então com materiais mais sóbrios, tem um pouco do classicismo romano ali, com uma pegada contemporânea em relação aos materiais usados nas obras de arquitetura. Então a arte déco, inclusive, vem desse tempo. Então você tem ali, pela tradição até católica da França, um ajustamento entre a cultura clássica, entre a tradição e o desenvolvimento tecnológico proporcionado pela Revolução Industrial. Na Inglaterra, a Revolução Industrial prevaleceu sobre esse conhecimento teológico ali equilibrado, de você usar o passado clássico e o presente contemporâneo e ter uma visão equilibrada, porque o calvinismo ganhou muito espaço no século XIX, na era vitoriana, tomando espaço, inclusive, do anglicanismo histórico, que tinha muito mais proximidade com o catolicismo do que qualquer outra congregação protestante. Então, luteranos e anglicanos tinham proximidade com o pensamento teológico e moral da igreja, baseado nesse equilíbrio. Com o crescimento do calvinismo na Inglaterra, aí você tem a ideia de que tudo deve ficar escondido, o corpo é algo ruim, então você tem que cobrir, porque você é pura alma, pura luz. É uma ideia gnóstica e, inclusive, muito, muito próxima do que Lúcifer pensa. Porque ela é um tipo de ideia angelical decaída, não angelical divina. Angelical decaída. É a ideia de que o corpo é ruim, deve ser reprimido, e a moda, ela mantém alguma coisa da cultura local, da comunidade, por isso que existia algum senso estético nas mulheres inglesas do século XIX, inclusive tinham roupas bonitas, eram roupas que cobriam tudo, elaboradas, mas eram monótonos, deixavam todo mundo igual. Então a moda que deixa todo mundo igual e que não ressalta individualidade, ela é a moda do inimigo de Deus, porque é o coletivismo, é a imposição do cosmos sobre o indivíduo particular. Enquanto a fé cristã, historicamente, é a exaltação do indivíduo particular sobre o cosmos e sobre a comunidade, é o contrário. Então, o sábado foi feito para o homem, não, o homem não foi feito para o sábado. É invertido a lógica no puritanismo, especialmente o calvinista. Para eles, o homem foi feito para o sábado, não o sábado para o homem.
Então a moda é para reprimir, não existe individualidade, não existe cultura, não existe temperatura, não existe clima, todo mundo cobre o corpo é péssimo, e daqui a pouco você vai cair no suicídio coletivo, como existiam as seitas lá dos Estados Unidos, que de tanto odiarem o corpo, foram às vias de fato e destruíram o próprio corpo. Você pode cair numa loucura como essa. Já eu vou ver especialista católico na internet defender o uso de burca para católica. Eu já estou esperando isso. Só que por outro nome, que eles conseguem enrolar muito bem, e com aquela pose toda, aí eles vão dizer que não, porque vão arrumar argumento doutrinário lá na PQP para justificar esse tipo de coisa e deixar mulheres tristes, deixar pessoas depressivas, que é justamente tudo que o inimigo de Deus quer e tudo que a moda católica combateu. Esses fela da puta estão querendo importar a moda americana, como se os Estados Unidos fosse referência de catolicismo, entendeu? Então, tem esse tipo de coisa. Então, então só foi no século XIX que o puritanismo calvinista penetrou na Inglaterra e que começa a existir a expectativa, ó aqui, começa a existir a expectativa de que o seguidor de uma religião se comporte na sua vida pessoal exatamente de acordo com a religião manda, como se ele fosse um robô. Isso nunca existiu antes do século XIX, essa ideia de você robotizar os indivíduos da religião cristã, esperando que ele cumpra matematicamente as normas dessa religião, perfeitamente ali, as normas morais. Essa ideia de perfeição quantitativa que mestre Olavo fala e que fala magistralmente sobre essa questão também, como o pecado sexual se tornou um fetiche a partir do século XIX. E a preocupação com esses grupos moralistas fez com que os pecados mais graves, como os pecados da inveja, como o pecado do orgulho, como a cobiça, estou falando só de cobiça da mulher alheia, mas a cobiça do talento do outro, fossem colocados de forma acidental, fossem colocados de lado. E aí, o inimigo de Deus que ama pegar os outros na surpresa, começou a aplaudir, porque ninguém conhece mais de moral do que o próprio Lúcifer. Mas aí ele estava estimulando nessas comunidades moralistas justamente o orgulho, a vaidade, a inveja, os pecados muito mais graves do que os pecados sexuais, que são graves, e reitero, aqui a gente combate também porque deve combater. Óbvio, a gente não é relativista. Mas o relativismo, que é condenável, é diferente da relatividade, que é justamente a vivenciação dessa religião de maneira particular por cada indivíduo e por cada comunidade. E isso é cristão. Relatividade é cristã, relativismo não é. Então, na Idade Média Católica, ninguém tinha essa expectativa de o ser humano cumprir matematicamente todas as regras ou todas as sugestões morais oferecidas pela religião. Isso era idealístico e utópico para o homem católico medieval. Isso era uma espécie de desumanização, que é próprio de qualquer ideologia, justamente porque ele estava centrado no equilíbrio, que é Jesus Cristo, o Logos divino, que olha tudo do centro e de maneira prudente, coesa e universal. Então o homem cristão medieval, pré-moderno, ele olhava na ótica do centro, que é Deus. Ele olhava desde o centro, não da periferia, a partir da visão unilateral de um grupo. Salóa, Mateus, Cleiton, todos aqui que chegaram, bem-vindos. Então, a ênfase moral na religião cristã ela é recente. A religião estava focada em criar meios para limpar os pecados do cristão e libertá-los da culpa e da condenação. E não impor a eles uma camisa de força que os transformasse em prisioneiros obedientes. É claro que eles estavam, a religião cristã antes do século XIX, estava preocupada com as questões do corpo, com as questões da pureza sexual, mas ela lutava
contra isso na proporção certa, mantendo o fronte de combate nas outras áreas, inclusive nas áreas onde o inimigo mais pega, que é a área do orgulho e, sobretudo, a ideia de julgar o corpo dos outros, a ideia de ser juiz e legislador. Então, o fariseu, o mestre da lei, ele se veste muito bem. Ele tem um senso estético, não necessariamente, mas ele tem um senso moral muito aguçado. Só que ele tem um coração carcomido de enxofre. Então, na tradição protestante, a gente viu que a moral exagerada foi uma forma, era normal, porque eles não tinham a autoridade dogmática do Papa ali, para dirimir as dúvidas teológicas e doutrinais e manter a unidade interpretativa sobre a fé. Então, os protestantes, na organização de suas comunidades, inventaram o moralismo para compensar as discordâncias teológicas que não tinham fim, porque cada igreja tinha uma própria. E a moral foi usado meio que como um escudo ali para manter algum senso de unidade entre eles e para gerar uma ordem social na comunidade. Mas não era uma ordem doutrinal, não era uma unidade doutrinal, era uma unidade moral de algumas ideias e sugestões de comportamento que coincidiam, mas que a gente ia ver em cada congregação especificamente, era totalmente diferente uma da outra. Então essa esquizofrenia, que é própria do moralista, era muito comum nas comunidades protestantes. Na católica não existia essa esquizofrenia, porque o católico se baseava em regras gerais. E cada um ia praticar conforme o seu ritmo. E o católico entendia muito bem isso e dançava bem a dança do mundo, se livrando do mundo e da condenação. Estamos avançando aqui. Agora vamos entrar propriamente no assunto moda, né? Ali, por exemplo. A moda cristã clássica, a moda católica e de comunidades protestantes mais históricas, sobretudo anglicanas do século até o século XVII e luteranas, tinham essa visão que eu estou trazendo aqui. Existia entre comunidades históricas protestantes a mesma visão equilibrada da visão católica sobre moda, sobre comportamento, sobre modéstia. O protestantismo calvinista, presbiteriano, e tem um movimento calvinista muito bom. Inclusive tem, minha amiga Salá me falou de um livro que um teórico calvinista ataca profundamente o gnosticismo. Então até o próprio Calvino, ele tinha uma ideia mais saudável sobre estética e moral do que os seus seguidores séculos depois. Mas o calvinismo, de certa maneira, agravou essa visão moralista e ela se tornou muito mais perversa quando chegou na Inglaterra, especialmente na Escócia, quando se transformou em presbiterianismo. Eu não sei o que danado aconteceu lá na Escócia, aqueles pictos lá, povo picto. Alguma coisa, quando se converteu ao calvinismo e quando saiu da tradição católica, aconteceu algum fenômeno espiritual ali. Não tem condição. No século XVIII, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, já existia uma acentuação, uma intensificação maior do moralismo na Inglaterra. Mas eu acho que o primeiro movimento de moralismo na Inglaterra, engraçado que, do ponto de vista político, a Inglaterra é mais católica, o sistema político, a Constituição, ela é mais católica, a ideia de separação dos três poderes, de separar Estado de Igreja, para a Igreja ficar preservada e influenciar o Estado e a sociedade de maneira positiva. O iluminismo inglês, ele é justnaturalista e católico. O problema é o iluminismo francês. Mas parece que a saúde moral na Inglaterra só funcionou para o sistema político e jurídico, não funcionou para a sociedade em si. A sociedade que manteve o anglicanismo histórico ficou equilibrada. Aqui ficou com um anglicanismo mais calvinista
influenciado pelo protestantismo de John Knox, da Escócia, essa que ficou moralista chata, com força. Com todo respeito a meus amigos que seguem Knox, que, enfim, são pessoas muito inteligentes também. Mas, enfim, o que eu vou trazer aqui, comunidades históricas do protestantismo também comungavam disso. O que é o conceito histórico ali, de moda, se a gente for fazer uma compilação de várias ideias ali e trazer para uma interpretação única. A moda, ela não é repressiva no catolicismo raiz. Ela revela a alma individual e a personalidade. Ela tem que revelar a essência do indivíduo, ou seja, a substância individual da pessoa. E aí a gente pode ir até o estoicismo. O Olavo tem uma aula brilhante no curso, o Projeto Socrático, sobre como o estoicismo resgatou essa visão aristotélica de que a essência não é só a essência de Deus na coletividade geral, mas a essência não se manifesta também na substância individual da pessoa, no indivíduo em si. Então, ali existe essência no indivíduo, uma essência própria e que só Deus conhece essa essência. Isso foi o estoicismo. E aí tem até neguinho aí na internet, carola moralista, dizendo que porque o estoicismo é uma coisa que nem se compara com a visão de sacrifício do cristianismo. E quem está dizendo que é igual? Mas sem o estoicismo, a filosofia católica não prosperaria na Idade Média. E das filosofias ali, depois do Império Romano se estabelecer como tal, e depois da crise das academias platônicas e aristotélicas, quem resgatou a filosofia transcendente foram os estoicos. Então, Marco Aurélio, palma para você. Você que lê Marco Aurélio está aprendendo muito mais filosofia clássica do que lê certos autores católicos modernos que, por exemplo, seguem a visão cartesiana de moral e kantiana, essa ideia do imperativo categórico, de a visão estilística do grupo prevalecer sobre toda a igreja. Isso é uma visão kantiana. E tem católico defendendo essa visão aí. Então você que está lendo Marco Aurélio, certo? Epícteto, qualquer estoico, está sendo muito mais católico ali, naquele segmento de uma virtude, de uma austeridade, do que quem está seguindo a medicina cartesiana, quem está seguindo a estética ali kantiana, cartesiana kantiana, que é só fisiológico, todo problema de saúde é fisiológico, essas porcaria aí, essas merda, né? Então, eu estou vendo um bocado de especialista católico querer depreciar o estoicismo. Mas se a mística católica ela é uma absorção de todas as grandes filosofias da história, por que você vai depreciar uma das que mais compõem o arcabouço católico, que é o estoicismo? Olavo fala brilhantemente que o estoicismo não é materialista. Quem acha que é materialista está caindo no engodo. O estoicismo ele é transcendente. Ele não tinha ainda a proposição do Deus pessoal de uma maneira teologicamente articulada. Mas os princípios das filosofias pós-Império Romano, que sobreviveram, os princípios que mais levaram ao entendimento do Deus verdadeiro foram graças à herança estoica. Tá aqui, para vocês aí que estão querendo se passar de superior moralmente, querendo trazer a ortodoxia cristã como se fosse uma coisa mágica ali. Essas coisas mágicas não é obra de Deus, não, é obra do anjo decaído. Entendeu? Então, enfim, perdão aí, vamos embora. A moda não repressiva, a moda na ótica clássica cristã, ela não é repressiva, ela revela a alma individual e a personalidade, ela ambienta-se com a cultura nacional e étnica e com o clima, e não tem padrão único. Porque não existem normas práticas e materiais iguais para todos os povos e todas as pessoas dentro do catolicismo. Ela não atende aos caprichos de uma elite espiritual, seja ela de um grupo leigo, seja ela de um sacerdote isolado. Pois o clero católico, no medievo, na Idade Média, não entrava nesses pormenores, como eu disse, apenas dava comandos gerais.
Então a igreja sempre usou o bom senso, a velha máxima, a velha amiga da catolicidade, que é a sabedoria do rei Salomão. Sugerindo que não houvessem excessos ou faltas que levassem à quebra da harmonia da alma e do corpo do indivíduo que se utiliza da moda. Então era respeitado o indivíduo e respeitado a comunidade em si. Então não havia, portanto, a metragem do imetro, como infelizmente até alguns sacerdotes tentam inventar, determinando tamanho de saia, determinando tamanho de calça, determinando tamanho de roupa. Por mais que faça um bom trabalho, quando ele abre a boca para falar disso, ele está sem querer, defendendo o mal mais perigoso para o catolicismo, que é o gnosticismo, que é o ódio ao corpo, é a padronização do comportamento humano, destruindo individualidades. Aqui não é individualismo, a gente está resgatando a individualidade, porque a salvação é individual e o desenvolvimento espiritual também é individual, certo? Então, moda também tem um quê de individual e um quê de grupo comunitário local. E são premissas que precedem a ideia de um padrão de roupa para toda a terra. Isso aí é luciferino. Isso é luciferino. Certo? Enfim, seguindo. Aqui. Então, por exemplo, a gente tem um fenômeno na moda ocidental clássica, do catolicismo raiz, fundamento do Ocidente. A moda mediterrânea, por exemplo, os braços e os ombros ficam à mostra, porque é baseado em túnica. Uma mulher grega que está na lavoura ali no Peloponeso, certo? Só tem pedra ali naquele troço lá. Montanha, povo guerreiro, povo bonito, povo atlético, valorizava o corpo. Não havia um endeusamento do corpo na Grécia cristã convertida, mas havia uma valorização do corpo, certo? Então, mulheres, é claro que estavam lavando roupa, estavam na lavoura, tinha ombro de fora, tinha braço de fora, e tem grupo, carolinha, safado, que fica imperturbando a mente da mulher, mandando ela vestir os braços, porque se ela for de braço desnudo para a igreja, ela está no inferno. Pra puta que pariu, velho. Pra puta que pariu. Certo? Então, você tinha a moda mediterrânea, túnicas gregas e romanas, é o padrão, por exemplo, encurtando nas costas, ali, né? Aliás, nas regiões, mas geralmente era coberto, né? Era mais o ombro, era mais o braço de fora. Então, você tinha uma variação ali, e isso era muito comum nas costas ali dos mares, especialmente nas regiões insulares, nas ilhas. Então, é uma moda diferente da moda germânica e eslava, que é um outro estilo de moda, no norte da Europa. Porque era mais frio, as mulheres cobriam braços e ombros por causa das baixas temperaturas. Então, é outro fenômeno. Então, você vê, eram igualmente católicas e igualmente piedosas, gregas e eslavas. Eslava é a mulher, é o povo da Polônia, da Ucrânia, predominantemente, da República Tcheca, é a etnia eslava, certo? Ali era mais frio, as mulheres se cobriam mais. No Mediterrâneo, na Grécia, em Roma, no sul da Espanha, no sul da Itália, era quente, a mulher se vestia menos. Óbvio, óbvio. E a mulher ia para a missa de maneira diferente. Porque esses danados vão pegar uma foto de uma missa medieval na Grécia, todo mundo... É claro, você tinha missa formal que as mulheres se cobriam e usavam até roupas muito pomposas, certo? Mas o dia a dia, que faz parte da vivência do Evangelho, você vê uma multiplicidade de estilos dentro da Europa, imagina do mundo, imagina as ilhas aqui. Santo Afonso de Ligório, ele é o defensor da moral, ele diz que tem que ter pudor. Sim, o pudor de Santo Afonso Maria de Ligório é isso aqui, do equilíbrio e do respeito à individualidade e ao aspecto multicultural da igreja, aos climas, aos estilos de cada povo e de cada pessoa. E ainda que ele tivesse uma opinião distinta ali, mas de querer estabelecer um padrão com base na ideia dele, a igreja oficialmente não tomou partido, porque não ia tomar partido. Ia tomar partido dos princípios que foram resgatados por
foram sistematizados por Santo Afonso Maria de Ligório, que foram muito importantes num momento muito crítico da igreja, e graças a Deus ele fez um trabalho exemplar. Mas não quer dizer que ele pudesse ter a opinião perfeita sobre tudo. Aí ficam usando Santo Afonso Maria de Ligório, e não foi ele que disse que a Índia que cobre os seios na sua tribo, a que cobre os seios na sua tribo, ela é imodesta. Quer dizer que só estão lendo Santo Afonso Maria de Ligório pela metade, é? Cadê? Aí, vamos ver? Ele disse isso. Se a Índia está usando, se ela cobrir os seios dela, ela está sendo imodesta. Ela está faltando com a caridade. Vejam o professor Carlos Amareto falar sobre isso, lá no canal dele no YouTube. Quero aqui que as pessoas tenham acesso também à Casa Amareto. Precisa ser valorizado, entendeu? Na questão teológica. Para vocês verem menos besteira de especialista de Instagram. Vão lá no meu canal e se inscrevam. Vamos valorizar conteúdo católico de verdade? No YouTube aqui, entre no meu canal no YouTube, se inscreva e curta, compartilhe. Vamos lá ajudar? Vamos ajudar os pequenos ali. Casa Amareto é gigante, mas o canal dele tem pouca gente lá. Vamos lá ajudar ele, certo? Tem Donato aí que precisa ser descoberto por muita gente, certo? E vamos fazer o COF. Olavo fala justamente isso que eu estou trazendo aqui. Essa noção de moral católica. Quem fala de maneira mais intensa, em termos de produtividade, em termos de qualidade, é Olavo no curso online de filosofia e no Raízes da Modernidade, no projeto socrático. Ele sempre está trazendo essa questão do moralismo como algo doentio e muito ruim para a vida espiritual e para a vida intelectual, inclusive. A gente vai saber por quê. Então, os tradicionalistas, o luteranismo e o calvinismo se disseminaram no norte da Europa, onde, sob a forma de puritanismo, influenciaram a cultura e assimilaram a moda e a estética do norte da Europa, porque foi na Escandinávia onde o luteranismo mais cresceu. E aí o luteranismo absorve o estilo de roupa dessa comunidade. Esses países crescem muito com o mercantilismo, não com o capitalismo de livre mercado. Isso é uma invenção. Não estou falando capitalismo, mas a ideia de empreendedorismo, livre mercado, é uma ideia católica, espanhola. Padre Juan de Mariana e os monges medievais criaram a ideia do empreendedorismo, do mercado como um instrumento importante para a ordem social, para a caridade coletiva. Então, as sociedades católicas na Idade Média, elas eram realmente equilibradas economicamente, eram ricas e não havia, por incrível que pareça, concentração de renda. Mas o mercantilismo, ele gerou concentração de renda nas nações, e a moral e a religião dessas nações que adotaram o mercantilismo e foram predominantemente nações protestantes, fez com que essas nações influenciassem outras. E aí o moralismo luterano da Escandinávia e do norte da Europa entrou no mundo católico. E aí alguns católicos caíram nesse engodo de importar esse moralismo e dizer que isso era moral católica. Então os tradicionalistas copiam essa moda e não a estética multidiversa católica medieval. Os de hoje que estão defendendo a moral e a modéstia. Então querem impor a modéstia germânica, protestante, sobre toda a comunidade universal católica. Pior que isso, querem impor a caricatura desse moralismo europeu, que é o moralismo americano, norte-americano, o catolicismo norte-americano. Cássio, Bruno, Viviane, Camila, Leandro, bem-vindos. E a igreja nunca usou nenhuma régua ou fita métrica para definir o que é modéstia. A gente tem, sobre essa matéria, a igreja pediu, reitero, o princípio básico da prudência, e que essa prudência e o bom senso seja o balizador moral. Então é a caridade que vem do coração, não da opinião externa das pessoas. Ela vem da essência espiritual cristã, das sugestões ali principiológicas, das normas abstratas gerais que a igreja
estabelece, nunca normas especificamente detalhadas no ponto de vista material, mas princípios gerais, e a pessoa vai meditar esses princípios gerais e vai usar de maneira equilibrada a sua roupa e vai proceder de maneira equilibrada no seu comportamento. Então, nem de mais nem de menos. E um biquíni na praia, ele é totalmente adequado, tá certo? Totalmente adequado. E existem biquínis e biquínis. E se você está incomodado porque a sua mulher está usando um biquíni composto na parte inferior, ela mete uma canga. Agora, ela chegar e dizer que o maiô é mais católico do que o biquíni, isso é luciferino, tá certo? É luciferino. Agora, você usar um biquíni na quarta rua depois da praia, dentro de uma loja com ar-condicionado, uma loja que vende ternos para homens e vestidos de casamento para mulher, isso aí é loucura. Aí é falta de bom senso. Aí é um tipo de imodéstia. Mas você chegar de roupa... é porque o México católico, o povo usava roupa ali. Sim, o biquíni é uma criação moderna, que se mostrou totalmente adequada a uma realidade, a um contexto de praia. Eu quero saber se o México usava ou não. O Brasil proibiu o biquíni na ditadura. E não foi ideia de um católico não, viu? Foi ideia da cúpula protestante do regime militar. Aquela galera de Geisel ali, a galera odiava ao redor dele, odiava, não sei, mas ao redor dele, odiava o catolicismo. E foi a galera que proibiu o biquíni na praia. Certo? Então, cada roupa, cada circunstância, cada moda, cada tempo, que se conserve a dignidade do corpo. Isso é o importante. Bom senso não é cobrir tudo, sair cobrindo tudo, é evitar vulgarizar o corpo e a superexposição de regiões que levem a mostrar as partes íntimas. Então, a superexposição de regiões do corpo que ressaltem as partes íntimas, isso deve ser evitado. E aí, eu posso ter um vestido todo composto, que ele ressalte a silhueta da bunda e dos seios muito mais fortemente do que uma pessoa que está usando, uma mulher que está usando calça e blusa. Porque tem a ver com o conhecimento da própria anatomia, do próprio fenótipo. E os santos diziam, né? Autoconhecimento é um ato de caridade. É um dos primeiros atos de caridade. Então, o tradicionalismo ele é modernista. E a igreja defende a pluralidade dentro da unidade e essa noção equilibrada de regras gerais e de prática individual, de realização individual dessas regras. E a distinção sempre saudável entre pecados da consciência e pecados da carne, e que uma alma equilibrada, que tome posse da razão, ela vai saber usar a moda com beleza e com ética. E isso é ser católico, muito mais do que a imposição de opiniões individuais e de grupo. Deus abençoe a todos, uma ótima semana.